Você está no RM Cultura e Notícias e hoje damos abertura ao quadro Valor na Fala. Este é o quadro da cultura, das notícias e das histórias que poucos conhecem, mas que têm muito valor. Você está no Valor na Fala. Eu sou a Gleice, aqui do meu lado eu estou com o Raul Lima, sanfoneiro e produtor musical, inclusive o meu pai também. E hoje o meu pai vai dividir com a gente um pouco da sua história antes dele se tornar sanfoneiro. Ela já me apresentou, sou o pai dessa princesa e vamos contar um pouco da história para vocês. História de vida, tem várias coisas, vou tentar resumir para não ficar muito longo, mas tenho certeza que vai tocar o coração de algumas pessoas e levar você a acreditar que tudo é possível. Eu vou começar dos 14 anos para 15. Eu trabalhava serviço braçal na fazenda, que naquele tempo tinha esse tipo de serviço quase só. Como eu não tinha acesso à escola, que ficava longe, estudava poucas vezes, mas trabalhava bastante. Trabalhava com empleita, o pessoal chamava de empleita. Roçava, carpia, esse tipo de coisa. E nisso, eu vendo as pessoas tocar, porque naquele tempo faziam muito festa de fazenda. O pessoal chamava um sanfoneiro, alguém tocava violão e passavam a tocar um baile para o pessoal dançar. Na fazenda não tinha energia, era algo incrível. Só na pilha, na luz, a gente chamava de luz, né? Só que a lamparina, pavio de roupa, daí tinha óleo diesel dentro daqueles botijãozinho. Nossa geração nunca viu isso, né? Aí era tão incrível aquilo, só que eu já tinha sonho, eu começava a ver alguém tocar sanfona e queria tocar. Só que o sanfoneiro ia embora e eu só ficava pensando, que instrumento lindo esse. Um dia eu vou comprar um e vou aprender. E meu pai tinha um violão que ele guardava na sala de casa. O pai tocava violão. Só que, nunca eu pedi para ele me ensinar, porque ele saía cedo demais para o campo, que ele era capataz de fazenda. Então, ele saía e deixava o violão ali. Eu nem pegava, pensando que ele ia brigar comigo. E com o tempo, eu falei para minha mãe, eu quero aprender sanfona. Aí um dos meus irmãos trabalhava numa fazenda, ele era tratorista, e ele comprou uma sanfona. Aprendeu sanfona e foi. E eu comecei a ver ele tocar e senti vontade de aprender demais. Cada vez aumentava aquele sonho, aquele desejo. Só que eu vendo meu pai trabalhar, meus outros irmãos trabalhando na fazenda, e eu querendo só sonhar, estava estranho, né? Mas assim é o sonho de muitas pessoas. Muitas vezes você quer ser alguma coisa diferente do que a tua família é, do que eles trabalham, e você fica com medo de você seguir. Hoje já é mais fácil com a tecnologia que tem. Hoje é tudo, você procura no YouTube, você encontra tutorial para quase todas as coisas. Verdade. Só que naquele tempo não tinha nem telefone, televisão a gente não tinha. Foi bem depois que a gente conseguiu ter televisão. Então, eu lembro que eu trabalhei na fazenda, eu fui arrancar feijão, é o nome do trabalho naquela época. Que o feijão, vocês que conhecem sabem que planta a semente, aí ele nasce um monte, parece pé de soja, quase, só que mais rasteiro. E aí dá as bases de feijão, grande assim, e fica ali no chão. Você tem que, quando está pronto para arrancar, as pessoas contratavam os diaristas, e aí, ou empleita, né? No caso meu, eu peguei empleita. Arranquei na época 7 hectares de feijão para ganhar R$200. Ainda um japonês que era dono da fazenda, ele falou que a formiga comeu os feijão depois que eu arranquei. Aí eu falei, mas eu não tenho nada a ver com a formiga. Daí ele falou, não, eu vou te pagar só 180. E é muita diferença, R$20. Uhum. A diária naquele tempo era R$5, para você ter ideia. Era praticamente o salário, né? Então, R$5. Eu trabalhei de boia fria, numa época também, nesse mesmo tempo. Mas esse da empleita que eu fiz, eu juntei R$180. Aí esse meu irmão, que era dono da outra sanfona, que ele tinha vendido também, um dia eu conto essa história para você. Aí ele me deu R$20. Aí a mãe foi e deu 2 novilhas para comprar a primeira sanfona. Que eu tenho até uma foto, aquela foto que você recuperou lá. Uhum. Foi quando eu comecei. Aí minha mãe, de manhã cedo, antes, ela ia tirar leite com meu pai, eram umas 3h30, 4 horas da manhã, eles já levantavam. E nós precisávamos levantar 6 horas da manhã para tratar de porco, tratar de galinha. Outros era para catar feijão, para colocar cozinhar, lavar louça, porque era 3 machinhos que vivia com o pai e a mãe, né? Então era diferente. Minha irmã já era mais velha, estava casada. Então naquele tempo, a gente vivia esse ponto, né? Que
para muitas pessoas hoje é diferente. Você fala colocar um filho trabalhar tão novo, não, tem que ensinar. Porque desde pequeno você já pega uma forma de como que é a vida. Que os pais sofrem com a gente, né? Então, daí nesse tempo, com esse dinheiro que eu juntei lá, meu irmão me ajudou com R$ 20, minha mãe deu 2 novilhas, aí eu adquiri a primeira sanfona, tão sonhada. Como que você aprendeu? Você teve um professor na época, aprendeu sozinho? Naquele tempo não tinha acesso de professor na fazenda também. Uhum. Então a mãe cantava, quando ela ia fazer o tira-jejum, que é antes do almoço, é bem cedo, 6h30, 7 horas da manhã, eu já estava lá no quarto do meu irmão com a sanfona já. E aí ela cantava. Você estava escondido? Escondido, porque eu não pegava na frente dele, né? Ele saía para trabalhar, ele saía bem mais cedo, né? E aí minha mãe cantava na cozinha, uma música por nome de O Que Tem a Rosa. Ela cantava lá porque ela via que eu estava tentando fazer alguma coisa na sanfona. E aí eu começava a tocar a sanfona. Tipo, fazer a sanfona falar a frase, entendeu? Depois eu vou te mostrar. Então foi assim. Interessante, né, gente? Só de escutar ele já tirava nota. O dom da música eu costumo dizer, minha filha, que está em todas as pessoas. Só que, tipo, eu me dediquei naquilo ali, porque eu tinha um sonho, aquilo era mais que... Hoje eu falo assim, tem gente que tem um sonho de ter um iPhone, né? Outros têm um sonho de ter uma bicicleta, outros de ter uma moto. Então, os sonhos mudam muito, né? Só que naquele tempo, meu sonho era aprender a ser sanfoneiro, eu queria ser sanfoneiro. E eu achava bonito aquilo ali. E foi assim que eu comecei. Minha mãe cantando na cozinha e eu fazendo a sanfona cantar. E aí foi. Muito interessante. Na época era muito difícil, né, ter acesso a professor. Inclusive você comentou sobre a luz também. Não tinha... E é uma história muito emocionante. Sim, naquele tempo, naquela fazenda, quando eu estava aprendendo com a mãe, eu tinha aquele pensamento assim, agora tudo vai encaminhar, né? Aí foi que eu conheci um homem, que até ele pediu agora, esses dias atrás, minha irmã me avisou que ele quer me ver. Ele está com câncer. E, infelizmente, muitas pessoas a gente vê com essa situação, né? Ele trabalhava com um negócio de tirar grama, mexia com grameira, ele tirou aí sementinha de grama, entendeu? Que um dia o pai te mostra o que é isso aí. E ele, passando lá, ele passou para pedir água na garrafa dele. Aí viu eu ensaiando a sanfona. Só que eu já estava tocando uma música. Aí ele falou para mim, rapaz, você toca bem. Eu falei, nada, estou começando. Daí ele pegou o violão do meu pai e acompanhou eu. E me convidou para ir para um grupo em Ponta Porã. Ele tinha um grupo lá. Só que ele tinha um sanfoneiro já. Ele falou assim, qual grupo que era? Grupo, eu acho que é Filhos da Fronteira. Aí ele me chamou, daí ele falou, só que você vai tocar violão. Aí você toca 2 músicas só como sanfoneiro. Eu falei, eu topo, porque eu era pequeno, né? Naquele tempo, filha, o pai tinha 15 anos. Então a mãe não deixava eu sair praticamente para dizer, o filho vai, que hoje é diferente, né? Filho homem vai embora, vai trabalhar logo. Gente, mas... com 15 anos ele já foi tocar. E daí a minha mãe deixou eu ir. Daí eu fui para Ponta Porã, fiquei uns dias lá, perto do local onde eu estava, minha filha. Tinha outro grupo lá em Ponta Porã, que se chamava Grupo Erva Nova. Aí eu fui um dia lá ver. O sanfoneiro tocava demais. Que inclusive foi esse cara que me ensinou, depois que eu já estava tocando algumas músicas, mas aquele cara meu respeito por ele. E sempre eu honro ele. Arizito Correia. Ele mora hoje em Itaquiraí. Ele me ensinou, falou para mim, trabalha um pouco no grupo aqui com a gente e eu vou te dar aula de graça. Eu topei na hora. Aí trabalhei 1 mês lá com eles. E esse mês eu fazia aula todos os dias. E aí foi onde eu desenvolvi a parte do conhecimento de colocação de dedo, usar os 5 dedos no teclado, os 4 dedos na baixaria da sanfona. E ele falou, de agora em diante é só você ensaiar. E aí assim eu fiz. Ensaiei bastante. Voltei para a fazenda. Fiquei na fazenda, só que eu ensaiava dia e noite. Eu tinha aquele desejo mesmo de alcançar um objetivo. Aí um dia me chamaram. Olha, tem uma dupla querendo contratar você para tocar. Eu falei, sério? Para mim era aquilo era como se fosse hoje o Zezé ligar para alguém, quero que o Raul venha tocar sanfona, entendeu? Para mim era muito importante aquela oportunidade. E eu fui. Era R$ 30 o cachê. Só que para quem ganhava R$ 5 a diária, então era muito dinheiro. 30 já era
É, Senhor. era muito dinheiro. Aí eu fui tocar com eles uns 2, 3 shows. Aí num dia daqueles a gente foi num lugar lá em Ponta Porã, no ginásio Pepe Portela. Uhum. Tava tendo um concurso, eu não sabia que tinha concurso de sanfoneiro lá. E eu cheguei para tocar com essa dupla lá. A gente ia fazer um show depois desse festival de calouros que tinha lá. E daí uma prima minha, que se chama Nilza Terezinha, é sanfoneira também lá em Ponta Porã. Ó, Ela não me sabia. chamou, eu vou te apresentar ela um dia. Aí, Família inteira de música, é, gente. aí ela falou para mim assim, primo, você se inscreveu ali? Eu falei, mas como que faz? Aí eu tinha 3ª série, eu não sabia nem como é que fazia as coisas. Aí ela falou para mim assim, não, é R$ 20 a inscrição, aí você se inscreve ali e concorre, disputa com os outros sanfoneiros. Uhum. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, eu pago para você. Ela pagou os R$ 20 da inscrição na época, e daí me inscreveu e eu participei do concurso. Eu ganhei o primeiro lugar. Imagina, Nossa, aquela entre 20 20 sanfoneiros? sanfoneiros, era 20 sanfoneiros comigo. Eu ganhei o primeiro lugar. E qual foi a música que você tocou? A música Gaivota Pantaneira do Dino Rocha, que na época eu já tinha praticado ela, tinha treinado bastante ela. Uhum. E como eu levava muito a sério o negócio de prática, de ensaiar, ganhei o primeiro lugar. Meu Deus do céu, foi muita alegria para mim. O troféu era quase do meu tamanho. E aí a dupla ficou mais faceira que eu. Gente, 15 aninhos, nem sabia que ia ter o concurso, participou e levou o primeiro lugar. Como foi sua trajetória depois? Você continuou morando na fazenda? Você participou de outros grupos? Minha filha, após aquele dia, eu passei, embora era só jornal impresso, né? Não Uhum. tinha o YouTube, não tinha as redes sociais como é hoje, que é uma maravilha para todos, Não né? tinha nem celular. Não tinha nem celular. Mas eu comecei a ficar conhecido entre aquele pessoal ali, daí vai indicando, né? Que as pessoas começam a falar sobre aquele sanfoneiro novinho, ganhou um concurso. Começaram a ligar para mim, me oferecer propostas para mim trabalhar. Aí voltei naquele grupo primeiro que tinha me chamado e comecei a tocar com eles. Daí a gente tocou a campanha política na época e aí eu viajei várias cidades do estado. Uhum. E nisso passei a ser conhecido por outros grupos. Aí foi onde o grupo Garça Branca de Antônio João me viu tocando 2 músicas e me chamou para ser sanfoneiro deles. Aí já me contratou, levou eu para lá. A minha mãe ainda falou assim: ai, meu filho, você vai embora para essa cidade longe da mãe. E eu falei: ah, mãe, eu preciso ir. Foi onde eu saí com uma mala de roupa, uma calça, uma camisa, um short. Era o que tinha, né? Na época Era o que também. tinha, porque eu tinha que levar roupa melhor, né? Uhum. Eu levava roupa melhor. E foi assim que eu mudei para Antônio João. Lá eu assumi o trabalho de sanfoneiro do primeiro grupo Garça Branca. Naquele tempo, quando a gente começou a tocar lá nesse Garça Branca, foi tão rápido que a gente começou a tocar festa de clube de laço. Nessas festas de clube de laço, eu encontrei e conheci o grupo Tradição. Na época, composto pelo Michel Teló, grande parceiro, que é um cara que eu tenho uma admiração por ele, por todos os meninos do grupo, né? O Gerson, que é um outro sanfoneiro que também me passou muitas coisas de sanfona, e o Paulão, que hoje é dono do grupo Trem Bom que o pai toca, era baixista naquela época do grupo, Tradição. O Pecóis, guitarrista, também um cara incrível. O Anderson Nogueira, baterista e produtor musical, que é um fenômeno do nosso estado também. Então, naquele tempo, foi assim. Conheci eles na festa de laço e fizemos uma grande amizade. Porque através desse instrumento da sanfona e da música, ela agrega valores para as pessoas e amizade. É muito incrível isso. E naquilo, ele começou todo o baile e a gente ia tocar os bailes carapé, que é de dia. Chegava o sábado, o grupo de tradição estava lá. E a gente se encontrava de novo. E nisso, aquele elo se tornou forte. E um dia, que eu trouxe aqueles meninos que eu te falei, que a gente vai fazer um podcast, vai fazer uma gravação com eles. Que na época o apelido foi dado a Tizil e Pardal, que hoje é o Guto, da dupla Guto e Gael, e o Anderson, de Campo Grande de MS. Campo Grande MS. Então esses meninos, na época, eu já tinha trazido eles do Paraguai. Que eu acreditei no sonho deles também, porque como eu era tão pequeno, e eu sabia que eu tinha se eu tivesse uma chance, eu chegava lá. Uhum. E eu acreditei neles também, que eu encontrei no decorrer da trajetória do pai. Quando eu trouxe eles tinham muitas composições, inclusive o Pardal, meu amigo Pardal, né? O Guto. Ele tinha muitas composições.
E eu pedi pro Michel Teló. Falei, Michel, dá oportunidade para a gente gravar uma música que estavam fazendo na época a coletânea, por nome de Bailão Bom Demais. Ele falou, você tem a música? Falei, temos. Ele falou, vamos subir no ônibus ali. Aí foi eu e o Pardal, com o violão e a sanfona, subimos no ônibus do grupo Tradição, gravamos a guia, que se chama, que é o projetinho, né, primeiro. Gravamos num toca-fitinha, um gravadorzinho que eu tenho aqui igualzinho. Aí a gente gravou aquela música, ele levou para Campo Grande na época, e a gente ficou na expectativa, porque não tinha celular, né? Aí um dia, acho que um dia assim, uns 20 dias depois. Pensa, se a ansiedade já é muito assim, de você ter um celular e esperar uma resposta, imagina eles que nem celular tinha. Era complicado. A gente tinha que acreditar, minha filha. Era muito. O sonho era forte, só que era o bom que não tinha tanta coisa que frustrava o sonho da gente, né? Verdade. Como hoje. Hoje você sonha com algo para realizar, tem 20 falando ao contrário, né? Agora, muito vídeo, né? Influencia nas redes sociais. As decisões mudam da noite para o dia, né? E naquele tempo a gente esperou, de repente chegou a ligação da Pantanal Discos, que era do Michel Teló. Aí ligaram para a gente subir só gravar a voz, porque já estava pronto o arranjo. E aquele arranjo que a gente fez, eles gravaram lá. Aí chamaram a gente até a Pantanal Discos, aonde a primeira música do grupo Garça Branca foi gravada. Foi um sonho. Eu fiz segunda voz nessa música, pro dono do grupo, que era o Cosme. É o Cosme, grande amigo meu até hoje. E naquele dia, filha, aí isso aqui é interessante. Atenção, olha só. O Michel Teló falou para mim assim, Raul, eu vou dar uma música para você gravar, vai ser sucesso. Eu chorei para ele, falei, cara, muito obrigado. Aí ele pegou o violão e cantou para mim. Ele falou, olha só, essa aqui que eu vou te dar. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho, remando, remando, remando. E eu tinha certeza do sucesso, porque eles já estavam no sucesso. O Tradição já tinha emplacado naquele tempo. E aí eu falei, agora sim, agora nós temos tudo na nossa mão. Era pra gente ter gravado a música Barquinho. Só que também se tornava difícil porque o valor era alto para uma produção de uma música. E eu recebi outras propostas e não tive como recusar. Aí mudei de lá, voltei para Ponta Porã, trabalhar no grupo Forasteiros. Me contrataram por causa do troféu do concurso da época ainda. Dos 15 anos. Aí me ofereceu um valor fixo por mês e como a gente tinha poucos bailes no outro grupo, aquela proposta, naquele momento, me chamou a atenção. E eu precisei mudar de grupo. Mas, resumindo, não gravando, né? Acabei não gravando Barquinho. E tá estourado um pouquinho depois o grupo Carandá gravou, foi sucesso, Tradição gravou, estourou no sucesso. Então, são a trajetória da música, né? Então, isso aí foi a história da sanfona. Resumido, né? Não dá para contar muita coisa porque fica muito longo. Mas daí a vida do pai continuou. Toquei em várias bandas, duplas, grupos. João Haroldo Betinho, Alex Ivan, MDO, Zíngaro, Grupo Bailezito. Foi uma trajetória bem animada. Que até hoje, tipo assim, tenho grandes amigos. Não fiz inimizade, que é uma das coisas que eu falo que é muito importante, é isso, né? Você, por onde passar, deixar uma história. E assim, foi onde o pai veio tocar um dia aqui e conheceu sua mãe. aí esse é o final da história. Não. Reformulando agora, que ele também é produtor musical. Pai, eu também quero saber um pouco dessa história para você dividir com a gente. E o que te levou a ser produtor musical e montar o seu estúdio aqui em Sidrolândia? Olha, filha, questão do estúdio e do sonho, como eu fui um sonhador lá no começo e acreditei, mesmo sem condições, a questão do estúdio foi a mesma coisa, porque eu tinha um sonho de gravar um CD. E daí eu me deparei com tantas pessoas que tinham um sonho de gravar um CD e não tinha oportunidade, porque hoje gravar um CD, naquela época, gravar um CD em Campo Grande era tipo R$ 5.000 para gravar um CD, o CD matriz, a produção de um CD, naquela época. Então, foi onde eu pensei, como que eu vou deixar de realizar o sonho das pessoas se o meu eu conseguir realizar, de se tornar sanfoneiro? E assim eu acreditei. Independente do porte da cidade, porque se fosse olhar pela quantidade de pessoas que tinha aqui, quantos habitantes, eu acho que na época era 17 mil habitantes. 2009, 2010, por aí. Ninguém acreditava muito que uma cidade pequena poderia ter uma estrutura assim. Sim,
E daí foi onde o pai começou também. Só que foi igual lá no passado, que o pai começou na sanfona, sem ter a sanfona, ele só tinha um sonho. Naquele tempo, quando eu montei o estúdio aqui, também uma das coisas que era minha adversária era a condição financeira. Porque um estúdio hoje para você montar, é igual um microfone desse aqui, ó. Hoje é R$ 9.000 aqui, né? Só que naquele tempo, para montar um estúdio era muito difícil também. Porque eu comecei em 2009 aqui. Mas eu acreditei, porque eu via pessoas sonhando em gravar um CD, precisando de uma oportunidade. Aí foi onde aconteceu de eu iniciar essa construção, inclusive que a gente está dentro aqui, foi feito, o pai produziu, isso aqui, o pai construiu. Além de produtor musical e sanfoneiro, era pedreiro também. Construtor. Então eu sei valorizar as áreas de cada trabalho por causa disso, entendeu? A gente vai tendo um conhecimento durante a vida, embora eu tô com 46 anos, né, minha filha? Mas o pai já tem uma experiência boa já, com várias coisas. Então foi onde construímos o nosso estúdio, que era no Jandaia naquela época ainda, cedido um local pelo meu amigo e irmão Maxo. Por isso que é RM. O R é de Raul e M de Maxo. Que ainda eu gravo esse nome, Maxo. Essa questão do estúdio montado aqui foi incrível. E eu montei lá no Jandaia, naquele bairro perto da Antero Lemes lá. E a gente começou o estúdio, bem simplesinho, mas fomos realizando o sonho. Gravamos, o pai produziu mais de 100 cantores ao total, daqui do município e de outros municípios do estado. Então isso é uma história de que você pode começar o teu negócio. Não importa aonde você está, quem você é, faça, espera, porque aonde tem sonho é possível realizar. Onde tem pessoas que confiam primeiramente em Deus, confiar em Deus e ter confiança em si próprio. E nesse vídeo, minha filha, o pai quer deixar essa palavra forte para que todas as pessoas que assistam esse vídeo não desistam não. Se você tem um sonho, não para pensando que você já perdeu ou que não é possível, porque é possível. Pensando na condição financeira. Exatamente. A palavra que o pai deixa é essa, de as pessoas acreditar e saber que você precisa começar. Se você não começou, comece. Se você não confia em você mesmo, olha a sua história, até onde você chegou. Então você chegou até aqui porque você é capaz. Então não olha para as pessoas que vai te julgar ou para as pessoas que não vai acreditar no teu projeto, no teu sonho. Acredita, há valor na sua fala. Então você tem que ter a tua oportunidade. Muitas vezes você tem a tua oportunidade e você não dá o passo inicial. Então vai em frente. Essa é a palavra do seu pai, do produtor musical, do sanfoneiro, que viaja esse estado. Eu viajo o estado todo. Tenho orgulho de falar assim, sou sanfoneiro e gosto dos meus amigos sanfoneiros, os amigos músicos de todos os instrumentos. Eu sei a situação que vocês passam no decorrer do mês, do ano, quando você precisa mudar, pegar um instrumento melhor, as dificuldades para você chegar nos locais, os cachês que muitas vezes não vale tanto a pena por tudo que você tem passado. Então isso aí acontece muito. Mas eu deixo esse recado para você nesse vídeo. Continua firme, acredita, porque eu acreditei e eu estou alcançando os objetivos até hoje. Então isso é importante. O sonho nunca para. Cada dia você tem um sonho novo e basta você acreditar e realizar todos eles. Com a história comovente e inspiradora de Raul Lima, meu pai, você é nosso convidado especial. Vem aqui contar a sua história. E não esquece, curte, comenta e compartilha.